Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje vamos falar sobre abandono de livros. Tema polêmico, tema libertador, tema não sei como você quer ver. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre abandonar livros, que eu quero saber. E principalmente se o seu conceito mudou depois desse vídeo. Antes eu era uma pessoa que dificilmente abandonava livros. A leitura tinha que ser muito ruim. E levando em conta que eu vim do Wattpad, eu tenho uma definição muito baixa de livro ruim. Muito mesmo. Então, pra eu falar pra mim mesma, chega, vamos abandonar, vamos pro próximo, tinha que ser algo intragável, algo que eu deixava de ler porque eu não queria ler, entendeu? Algo assim, não vou ler hoje porque eu não quero ler esse livro. Esse é o tipo de coisa que eu fazia, porque eu sentia a necessidade de terminar, a necessidade de saber o final e um pouquinho de curiosidade também. Às vezes o livro era ruim, mas a história, o cerne dali era interessante, eu queria saber. Então muitas vezes eu me forçava a ler esse livro horrível só porque eu queria saber a história. E às vezes eu lia assim, sabe, lendo só as falas pra entender, porque eu queria, mas ao mesmo tempo eu não queria. E era um sentimento que eu não queria ler, mas eu queria saber a história. E aí eu ficava má. E vou assumir pra vocês que às vezes dá um prazerzinho ler um livro ruim. Eu tenho, às vezes, curiosidade pra saber onde essa ruindade vai levar. Porque, às vezes, a história é boa, o cerne, sabe, o que tá acontecendo em si é bom, só que a narrativa é ruim. E, às vezes, o enredo é tão furado, tão forçado, que eu tenho curiosidade pra saber onde ele vai. Não é saudável. Séries também eram um desafio. Acho que ainda maior, porque eu já tinha investido meu tempo em alguns livros. Como assim? Eu não vou saber o final. Como essa série vai ficar incompleta? É injusto, é triste com a série. Mesmo que eu tenha que me obrigar a ler, eu lia porque eu queria completar, porque eu não queria deixar incompleto. E aí eu ia levando essa vida de ler livros, me obrigar a completar essas histórias, até que chegou o mês de maio. E ele foi o pior mês da vida. Eu não vou dizer que não teve livros bons ali. Eu acho que teve 2 ou 3 livros. Comecei com 5 estrelas, ótimo. Foi pra 4, ótimo também, tinha alguns defeitos, adorei. 3, 2, 1. Eu li o pior livro da minha vida. Ele era muito ruim, ele era um enredo ruim, um personagem ruim, ideia ruim. Eu li ele inteiro porque o cerne, eu não sei, não é o cerne, eu não sei porque eu li. Parte de mim queria ler, era uma coisa meio masoquista, sabe? Porque por dentro eu ficava me contorcendo de quão não é ruim é, e eu não parava. A parte boa é que eu ganhei um livro pra tacar pedra sempre que eu preciso falar mal de um livro, então pelo menos eu me queimo só com um leitor, que quem me acompanha já sabe que livro é, né? A parte ruim é que eu perdi um mês, cara. Os livros que eu leio têm que virar conteúdo de alguma forma, e eu não falo mal de livro nacional, às vezes só pra responder uma tag, é por isso que eu já peguei um pra ranço. Salvou 2 leituras, porque eu acho que uma era continuação ainda. Teve livros ali que eu achei bom porque as minhas outras leituras foram tão ruins que o básico virou bom. Foi um mês horrível, sei lá, sabe? Eu falei, não quero mais isso. Eu cansei. Agora eu vou desistir. Se tiver ruim, eu vou desistir. Se não estiver contando, eu vou desistir. Foi libertador. Foi, assim, maravilhoso. Agora eu não me obrigo a ler história ruim. Eu tenho essa dificuldade ainda, sabe? Às vezes de largar. Mas, no geral, essa nova onda de abandono, se eu não gostar, é libertador. Eu tô lendo as coisas que eu gosto. E sim, às vezes eu me pego lendo livros ruins que não vão gerar conteúdo, que no máximo eu vou falar nas leituras do mês e depois vão cair no esquecimento, porque esse canal é voltado para falar bem da literatura nacional, para incentivar vocês a lerem. Então eu fazer um monte de resenha de livro negativo não vai adiantar nada. Então eu prefiro colocar no esquecimento e falar das minhas leituras do mês, porque eu preciso de um espaço para macetar livro de vez em quando. Então esse é o espaço, mas o resto do canal é voltado para mostrar como a literatura brasileira é maravilhosa e como as pessoas devem dar uma chance a ela. Então, eu me perdi. Como eu disse, é uma coisa difícil. Às vezes eu passo 2 horas lendo uma história que parte de mim tá achando ruim, mas eu não consigo parar. Aí eu vou seguir a minha vida, vou fazer outras coisas, e essa história tá na minha cabeça e eu percebo que ela é ruim, que eu não quero continuar. E aí eu fico frustrada, porque eu perdi 2 horas da minha vida que eu podia estar lendo um livro bom, lendo um livro ruim. E às vezes eu tenho vontade de continuar só pra terminar, só pra falar, não perdi meu tempo. É uma coisa um pouco complicada, eu acho, largar velhos hábitos. Às vezes eu caio neles ainda, às vezes eu fico mal por abandonar livros, às vezes eu me pergunto
se eu não tô perdendo uma história incrível, porque o começo é ruim. Mas talvez na metade seja bom. Eu ainda tô tentando trabalhar nisso, enfiar na minha cabeça que não é problema meu, que o seu livro é ruim e eu desisti. Eu não quero ser babaca, embora a frase pareça que eu seja. A questão é que, olhe pra Amazon quantas histórias tem. Algumas vão ser ruins, outras vão ser maravilhosas, do início ao fim. Então por que eu vou perder um tempo vendo um início ruim, um início que talvez não me prenda, um início que pelo início eu não vou indicar, se eu posso encontrar uma história incrível, maravilhosa e que se esforçou para fazer um começo bom. Tem conteúdo, gente, para escritor estudar, a gente tem que estar sempre estudando, sempre melhorando e fazer um começo bom para a história é fundamental. E é o que eu tô tentando fazer, para as pessoas não desistirem dos meus livros. Eu acho que o que eu posso dizer sobre abandonar livros é que em alguns momentos é um pouco culposo, que a gente tá abandonando uma história, ao mesmo tempo é libertador, porque você não vai mais se sentir obrigado a ler um livro só porque você se pôs a isso. É claro que às vezes você tem a parceria e aí você não gostou da história e você vê o que se faz. Mas no geral, quando você escolhe uma leitura, você não precisa se sentir obrigado. E a gente tem que parar de fazer isso, porque existem livros maravilhosos prontos para ser lido, então por que a gente vai perder um tempo com um livro que não é tão bom? Agora eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre abandonar livros. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Esse é um vídeo um pouco diferente, uma conversa, não sei muito, mas geralmente estou indicando livros maravilhosos, então se inscreve no canal para não perder nenhuma dica. Compartilha esse vídeo com um amigo que se obriga a ler o livro e você acha que precisa de uma libertação, e talvez encontre aqui, nunca se sabe. Vai me seguir nas minhas redes sociais, que eu sempre falo das minhas leituras, às vezes eu falo mal de um livro sem falar o nome do livro, falo das minhas histórias, minhas dificuldades, meus perrengues, minha gata. E também, é claro, vai conhecer meu livro Pequenos Desejos, disponível na Amazon. Ah, o início é interessante, vai. Eu não sei se ele é o suprassumo da qualidade, que é o primeiro livro, mas eu espero muito que gostem e que dêem uma chance. E até o próximo vídeo. Tchau!